Botar um Perfeito. filtrozinho. Pessoal chegando. Vejo aqui a doutora Renata já chegou. A Denise já chegou. Boa noite para todo mundo. Boa noite, pessoal. Estão me O Wesley ouvindo? também chegando. Seja bem-vindo, Wesley. Ouvindo normal, viu, Yoshabele? Oi? Tá ouvindo normal o seu áudio. E aí? Todo mundo ouve alto e claro? O pessoal que está participando da live também, se puder responder de onde que é, que cidade que é e a profissão de vocês, ou se já ouviram falar de perícia grafotécnica também, por gentileza, podem interagir. Assim eu, até o Yashabeli, também te participa respondendo perguntas e auxiliando todos vocês também, tá bom? E aí? Todo mundo ouve alto e claro? O pessoal que está participando da live também. Tá dando delay, eu acho que é lá no Yoshabele. Cristiano, bem-vindo. Vamos lá, Thelma. O pessoal já está chegando, 7 horas, né? Vamos falar um pouquinho do que vai acontecer na live de hoje, para quem está em casa, por gentileza. Bom, no básico, dicas, gente. Vai ser um bate-papo muito interessante, riquíssimo, ali falando um pouco mais sobre a grafoscopia, né? Um pouquinho ali da perícia judicial também. Enfim, um bate-papozinho gostoso para quem está afim de conhecer um pouquinho mais, pegar umas dicasinhas ali que essa área tem, né? E nem sempre todo mundo fala. Tem umas coisinhas ali que ficam um pouquinho escondidas. Perfeito. Então, para a gente começar, fale um pouquinho do Peritas, que é o grupo de vocês, depois eu falo da Properícia também. Individualmente se apresentem vocês, meninas, primeiras damas. Ok. Quer começar, Yoshabele? É, olá, pessoal. Boa noite. Meu nome é Yoshabele. Só o nome que não é brasileiro, né? A pessoa é. Então, é um prazer estar aqui com vocês em nome do Peritas, né? Eu e Thelma formamos o Peritas, tá? E atualmente o foco do Peritas são perícias grafotécnicas e pedagógicas. No caso, a perita Thelma, ela atua como grafotécnica e eu como perita pedagoga. E é um prazer estar aqui com vocês. Quem quiser seguir, né, o Perfeito. Peritas, seguir aí os Instagrams Thelma, Yoshabele, o Fernando Arias, né, o Properícias, então o pessoal já vai aí nos seguindo. É isso. É isso aí. O Peritas é uma ideia ali que veio com a Yoshabele, né? E eu embarquei, né? Que eu não sou besta também, enfim. A minha área de atuação, o foco mesmo é a perícia grafotécnica. Já atuo aí há um tempinho. Já perdi as contas de quantas perícias já fiz, enfim, que venham mais, se Deus quiser, né? E a gente, no Peritas, a gente tem um curso de perícia judicial. O pessoal às vezes pergunta, quando é que vai ter de perícia grafotécnica? Gente, para elaborar o curso precisa ali tempo, né? Que é uma coisa que não existe mais praticamente. Mas o curso de perícia judicial, a gente disponibiliza, a gente tem ele, já, enfim, já temos alguns alunos e tudo mais. Perfeito. Vocês dão mentoria também, né? Sim, sim. Para os interessados. Não tem o curso, mas tem a mentoria para grafotécnico se precisar, né? É. No Construção curso de precisa de mais laudo, tempo, né? como No curso responder para quesitos. fazer, exato. A gente faz essa partezinha também, essa mentoriazinha. Perfeito. Me fala um pouquinho do currículo de vocês, para o pessoal conhecer também. Bom, eu estou cursando administração, estou no 6º período. Próximo ano, se Deus quiser, festinha, formatura.
Ai, ai. Em breve, Enfim, perícia e administração também, né? Que foi o tema da se nossa Deus live quiser, passada. se Deus quiser, é uma área que eu tenho um interesse. Quero muito também. Enfim, Já tem quebrar a meu cabeça apoio, sabe ali. disso. Oh, coisa boa. Tem um mentor, mas já tem um mentor aí. Né? Maravilhoso. Ai, ai. É, Enfim, eu tenho a graduação é essa que eu estou fazendo em administração e cursos de perícia grafotécnica. Quando pensa que não, eu estou fazendo, gente. É só eu dizer, eu vislumbrar ali uma brechinha na agenda, curso, já vou atrás e já vou fazendo. Eu sou desse jeito, eu não paro nunca. Perfeito, é isso aí. Não tem que Chabela, parar de estudar, não. Tem que continuar estudando, isso é constante, né? Isso para quem vai iniciar na perícia técnica ou documentoscopia ou qualquer outro tipo de perícia, é o aprendizado contínuo, né? com toda certeza não pode parar de estudar hora nenhuma, gente. Tem que, quanto mais você estuda, mais coisa tem para estudar, viu? Então, é material, é curso, enfim, o que puder, o que for agregar conhecimento, vai lá atrás. É estudante. Até você decidir que não quer mais mexer com isso, você não pode parar de estudar. É isso aí. o Deixa meu, a Beli né? falar mais alguma coisa, Chabeli, da sua formação? Isso, sou pedagoga, sou graduada em pedagogia, já faz um bom tempo. Tenho algumas pós-graduações, entre elas a pós-graduação em psicopedagogia, e estou atualmente fazendo neuropsicopedagogia. Que E bacana. entrei. Que bacana. Estou aí sempre enveredando nessa área, né? Me qualificando. Então, como foi que eu entrei, né, nesse mundo? Através de um curso básico de perito judicial, e aí esse curso oferecia outros cursos, entre eles grafotécnica, documentoscopia, mas eu fiz, na verdade, para trabalhar, atuar realmente como perita pedagoga. Não tenho a intenção aí nessa área grafotécnica, não. Ainda tenho algumas atuações junto até uma como assistente técnica. Perfeito. Colegas de fora que precisam de coleta de padrões nos procuram, e outros trabalhozinhos também extrajudicial nessa área, tá? Mas aí o forte do Peritas da Grafotécnica é a Thelma. Eu atuo mesmo no pedagógico. Perfeito, perfeito. Isso aí. Para a gente não tomar muito tempo, vou me apresentar também. A gente já começa a live, o pessoal já está chegando aí também, né? É só para a gente esquentar. Meu nome é Fernando Arias, para quem não me conhece, eu sou de São Paulo, sou perito no Tribunal de Justiça de São Paulo, minha formação é administração de empresas e atuo na área de perícia em administração. Dentro de administração, eu pego muita parte de finanças, né? Atuo também com a parte de grafoscopia e documentoscopia. Tá? Tenho uma MBA em auditoria, controladoria e compliance, uma pós-graduação em administração com foco em finanças e sou graduado em administração. Também sou representante do Conselho Regional de Administração de São Paulo para a comarca de Santo André. Quem assistiu minha live passada, a gente falou bastante sobre administração e também sobre a lei dos administradores. Então, existe a perícia judicial para administração também. E o foco da live de hoje será a perícia em grafoscopia, ou perícia grafotécnica. Uma das coisas que a gente vai abordar hoje, a gente vai falar um pouquinho do CPC, que é o Código de Processo Civil, para abordar sobre o que é a perícia, onde que entra a perícia de acordo com a legislação. Logo mais a Thelma vai explicar em mais detalhes o que é a grafoscopia, não é isso, Thelma? Isso. Desmistificar, contar todos os segredos, né? A gente vai abordar também sobre o cadastro nos tribunais, como que é feito esses cadastros, quais são as possibilidades de atuação dentro e fora dos tribunais, que é a perícia judicial e extrajudicial. Depois, eu e a Thelma, a gente vai falar sobre os materiais necessários para a perícia, né? Então a gente vai fazer um bate-bola aqui e trocar figurinhas, e quem quiser complementar, quem quiser participar, tirar dúvidas também, fiquem à vontade, tá?
A gente vai falar dos materiais necessários. Eu posso também abordar, se o pessoal tiver interesse, falar sobre análise SWOT para o perito grafotécnico. O que é análise SWOT? É uma ferramenta de administração, onde a gente vê estratégias para você criar um negócio de forma mais forte, tá? Então a gente vai usar um pouquinho dos conhecimentos de administração e empregar na grafotécnica. Depois até amanhã vamos falar sobre honorários, então a gente vai desmistificar algumas coisas de honorários. Ninguém fica rico com perícia. Quem fala que fica rico é mentira. Dá para ganhar dinheiro? Dá para ganhar muito dinheiro, mas ficar rico não, tá? Então, quem promete ficar rico com perícia pode pular fora que tem coisa errada aí, não é, Thelma? Com toda certeza. Algo de errado não está certo nessa história. A gente vai falar depois um pouquinho das mentorias e a gente está aqui aberto para perguntas também, tá? E a Chebele vai ajudar a gente com as perguntas, que ela pode ir lendo e vai interagindo, faz as perguntas aí para a gente também, né? O meu celular está um pouquinho longe da tela e a idade já não deixa enxergar tão bem, tá? Então a gente peça essa ajuda aí para todo mundo. Então, Thelma, vamos começar pelo CPC, para depois a gente falar sobre a perícia grafotécnica, tudo bem? Pronto, beleza. É bom até que eu economize um pouquinho a voz, que a garganta ainda está baleada. Perfeito. A Thelma está um pouquinho ruim da garganta. Eu fiquei rezando para a gente não cancelar essa live e graças a Deus deu tudo certo aqui, né? Então, antes de a gente falar da perícia grafotécnica, né, a gente precisa falar qual que é o papel do perito e quem é o perito judicial, tá? Muitas pessoas aqui ainda não sabem. Então, quem já souber, peço até licença, né, para a gente poder abordar o máximo de pessoas e conseguir trazer informações específicas, né? Então, o perito judicial, ele é o profissional especialista em matéria específica que auxilia o juiz sobre questões técnicas em um processo ou questões de especialidades sobre um tema específico, né? Então, a gente tem o perito engenheiro, perito arquiteto, perito administrador, perito pedagogo, né? E entre esses profissionais a gente também tem o perito grafotécnico, né? É isso, Thelma? Exatamente, é uma das áreas que tem ali no ramo da perícia, né? Isso. Para quem não conhece o que é grafotécnico, a Thelma já vai explicar tudinho sobre isso. Só vou dar uma abordagem aqui sobre o CPC, que é o Código de Processo Civil, para que vocês entendam como que funciona isso legalmente para ser perito judicial de uma forma mais ampla. Seja você médico, engenheiro, arquiteto, o CPC é o mesmo, tá? E depois a gente vai falar especificamente sobre a perícia grafotécnica. A gente tem aqui a Lei Federal 13.105 de 2015, né? Que é o CPC. O artigo 95 diz, tá? Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo o perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia, ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes. Então, vamos lá. A gente tem o perito assistente, que vai auxiliar as partes, e a gente tem o perito oficial do juiz, que o juiz nomeia para o processo. Quando é pedido o perito do juiz, a parte solicitante ou requerente, ela adianta os honorários. E já do assistente técnico, que é o auxiliar das partes, né, seria as partes que acabam adiantando esses honorários. É isso, Thelma? Quer complementar alguma coisa? Quando a gente é chamado ali para atuar como assistente técnico, quem chamou a gente é que vai bancar os honorários. É isso aí. Não tem nada a ver ali. Tribunal que vai... fulano que... Você chamou, meu amigo. Você chamou a pessoinha ali para trabalhar como perito, então você que vai ter que pagar. Exatamente. Vamos lá. Continuando aqui no CPC, a gente tem o artigo 156, tá? Que diz o seguinte: o juiz será assistido por perito quando prova de fato depender de conhecimento técnico ou científico. Então, é através desse artigo que os peritos são nomeados, né? Então, quando o juiz ele precisa de alguém para esclarecer algum tema específico, seja em medicina, odontologia, psiquiatria, contabilidade, economia, administração, o juiz ele entende apenas de leis. E quando vai para conhecimentos mais específicos, ele precisa de um profissional mais técnico para poder saber
sobre temas que ele não consegue resolver. Por exemplo, matemática financeira, taxa de juros, se houve ou não anatocismo, ou na parte de medicina legal, se o problema foi no manguito rotador ou no menisco. Isso é parte mais técnica que precisa do especialista. E na grafoscopia também precisa, porque o juiz ele entende de lei, mas toda a análise e a diligência, o perito, o grafotécnico, ele tem os equipamentos certos para poder fazer o análise. Né? Então o juiz ele conta com isso e os advogados, né, eles contratam um assistente técnico para poder auxiliar também nesse quesito. É isso, Thelma? Exatamente. O perito ele tem que ter um conhecimento ali específico, né, na área. Ele tem que ter esse conhecimento mais aprofundado que o juiz não tem. O juiz ele vai entender ali de leis, das leis, beleza. Vai aplicar ali o que for necessário ali de acordo com o caso, mas conhecimento específico para ele chegar a uma conclusão e emitir a sua sentença de forma mais justa possível, precisa do perito. Sim, que ele traz a prova, né, para que a justiça seja feita, né? Exatamente. Continuando, falando do artigo 156 do CPC, no inciso 1º diz: os peritos serão nomeados entre os profissionais legalmente habilitados e os órgãos técnicos ou científicos devidamente inscritos em cadastro mantido pelo tribunal o qual o juiz está vinculado. Então vamos lá, de uma forma bem genérica e ampla, o médico ele tem que estar registrado no CRM, o contador no CRC, o administrador no CRA, o engenheiro no CREA, para poder estar habilitado a prestar serviços para o juízo, né, no Tribunal de Justiça. Tá? No caso da perícia grafotécnica, você precisa ter um curso de formação para poder ser perito grafotécnico. Existem umas horas necessárias. Hoje está em quantos, Thelma? 21, 24 horas? Qual que é o prazo mínimo que os tribunais estão pedindo? Olha, depende bastante ali do tribunal, mas em média são ali 21 horas, se eu não me engano. 21 horas, tá? É a informação que eu tenho também, tá? Hoje as pessoas encontram aí cursos de 21 horas, existe curso de 60 horas também, tá? Eu sou formado pelo SCRIM, que é o Instituto de Ciências Policiais e Criminalísticas da América Latina, foi um curso de 60 horas, tá? E foi um curso bem completo, eu gostei bastante e me deu bastante embasamento para atuar na perícia grafotécnica e também ser assistente técnico das partes, tá? Mas o tribunal, com 21 horas, ele já valida os certificados, vejam também dentro das varas se é autorizado ou não. Existem muitos cursos, então a gente precisa saber a veracidade desses cursos. Peguem conselho com outros peritos mais experientes, veja onde eles se formaram, para quem está começando, para não entrar nenhuma furada, porque hoje todo mundo oferece curso, então a gente não sabe a qualidade, né? Então veja já com quem atua no mercado para poder dar melhores orientações. É isso, Thelma? Exatamente. Quer complementar mais alguma coisa? Tem TJ também, que além do curso de perícia grafotécnica, também exige perícia judicial, viu, gente? Então, depende ali do TJ, o que é que a gente sempre diz. Vá olhar o edital de cadastro do auxiliar da justiça, porque lá tem dizendo quais são os documentos que estão exigidos para você se cadastrar. Então, Sim. Tem que analisar o edital lá do TJ que você quer se cadastrar. É do RJ, é do RN, é de São Paulo, enfim. Qual é o tribunal que você quer se cadastrar? Vai buscar ali o edital e ver quais são os documentos, porque pode ser que ele exija tanto o curso de perícia grafotécnica quanto de perícia judicial também. Vai depender do TJ. Perfeito, é isso mesmo. Thelma, explica pra gente o que é a perícia grafotécnica, para quem não sabe. Eu acho que falar do CPC é o artigo 156 para as pessoas saberem, né? Quem quiser mais informação pode procurar na internet, dar uma lidinha sobre a parte do perito, que vocês vão ter informações necessárias também, tá? Até para não ficar maçante aqui falando de leis. Exato. Bom, a grafoscopia,
também é conhecida como grafotécnica ou grafotecnia. É curso de grafotécnica, curso de é a mesma coisa, tá? Só muda ali a nomenclatura. Então, a grafotécnica é uma parte da documentoscopia que é voltada ao estudo do grafismo, da escrita, né? E o intuito disso é verificar ali se determinada grafia é verdadeira, né? É autêntica, se ela é falsa, ou identificou que é falsa. Tem como identificar quem fez? Tem, se tiver um suspeito, né? Então facilita ali o trabalho de identificação da autoria gráfica. Como é que vai fazer todo esse trabalho, né? Como é que isso é possível? Então, cada punho escritor possui características únicas que o individualizam. Eu vou escrever de determinada forma, o Fernando de outra. Mas tá na cara que é diferente. Não, mas calma. Se eu quiser falsificar a minha própria assinatura, eu vou falsificar, uai. Se eu quiser, né? O que é que vai dizer ali se fui eu mesma que falsifiquei minha assinatura, se foi outra pessoa? Essas características únicas que estão ali. São próprias do meu punho. Eu tenho elas, é igual a digital. Cada um tem o seu. Ninguém toma. Pode tentar imitar, mas tomar não vai tomar, não. Sempre tem ali aquela coisinha que é diferente. Então, a gente que atua como perito grafotécnico vai analisar a escrita com o intuito de identificar essas características. Identificou essas características ali, faz a análise. Assinatura padrão, assinatura questionada, enfim. Fez essa análise toda, já sabe ali, conhece as peculiaridades, aí a gente faz o confronto e aí é onde sai a conclusão, né? O perito vai chegar à sua conclusão depois de fazer tudo isso. Falsidade. É muito comum até, enfim. Quando é isso? Como é que é a falsidade? Quando outra pessoa vai lá e assina. Sei lá, eu vou lá, vejo ali a assinatura do Fernando, estou com mais intenções, vou num documento lá qualquer, enfim, vou fazer um empréstimo ali no nome do Fernando. Eu vi a assinatura dele, né? Ou tento imitar, posso treinar antes? Posso. De qualquer um. Eu vou ali pegar a assinatura dele e tentar desenhar. Enfim, é ele que está fazendo a assinatura dele? Não, sou eu. É uma falsificação, né? Um terceiro fez ali a assinatura, então é uma falsificação que a gente identifica ali na perícia grafotécnica. É muito estudo que a gente tem para pegar autofalsificação, gente, pelo amor de Deus. Enfim. Vamos olhar a garganta, que senão ela dói. Thelma, fala pra gente, onde as pessoas mais falsificam, para quem não conhece a perícia grafotécnica, o que você já viu de fraudes, só para a gente poder trocar experiência e eu vou complementar também. Olha, a grande maioria dos casos que eu já fiz e que tenho para fazer são de falsificação em contrato de empréstimo. Perfeito. Tem uma quantidade enorme. Eu acho que dos que eu já fiz e dos que tenho para fazer, sei lá, uns 95% é relativo a isso. Aí chega ali um testamento, recibo de pensão alimentícia, enfim, tem de aluguel, contrato de aluguel. Bem menos, existe. Mas pelo menos comigo, são muito poucos. A grande maioria são contratos de empréstimo. Sim, para as pessoas saberem também, onde o pessoal costuma também fazer as falsificações certificados de curso, certificados de universidades, receituários médicos. Se for um problema de receituário médico, isso for do SUS, isso daí já é um crime federal. Daí vai para uma outra instância. Quando a gente fala de órgãos públicos, aí
o negócio fica um pouco mais embaçado em questão da diligência. É crime. Falsificar é crime, mas quando a gente fala de órgãos públicos, é muito mais rigoroso toda a tratativa, tá? Muito mais. O movimento já é bem mais complexo ali, bem diferente, é mais puxado. As consequências são mais duras. Olha, Thelma, a doutora Renata está fazendo uma pergunta. Mesmo em contrato escaneado, dá para verificar a falsificação? Ela está dizendo, vamos supor, um contrato foi escaneado, né? A gente não tem a prova, a assinatura ali. Como que a gente pode ajudar a pessoa que está iniciando? É possível fazer a perícia em documento digitalizado. É possível, sim. Quanto mais alta for a qualidade dessa digitalização, melhor. O que é comum, muito comum até, a gente vê ali nos processos. A gente solicita ali o documento original, ou pelo menos uma digitalização melhor, e aí o pessoal faz com o que tem no processo, com a resolução ruim. É possível? Olha, mas a gente não vai ter o mesmo grau ali de convicção que a gente teria se estivesse analisando o documento original ou com uma resolução mais alta, porque determinadas características não vão poder ser analisadas com uma resolução baixa. Mas é possível ver ali algumas características? Sim, é possível sim. Sim, até por questão de segurança, é sugerido que tenha o documento original. Exato. Ou a pessoa vai buscar na vara, ou isso é entregue para o perito, né? E sugiro também que o perito guarde em um lugar seguro, porque é um documento que vai estar sob custódia do perito. Eu normalmente, quando eu recebo documentações ou qualquer outro tipo de objeto que esteja numa perícia, porque eu sou perito no Tribunal de Justiça de São Paulo e eu recebo documentos e arquivos, etc. Eu não guardo em escritório, não guardo na minha casa, eu alugo um espaço, tá, desses lugares que tem armazenamento e pago um aluguel durante um tempo, 1 ou 2 meses, enquanto eu faço a diligência. Eu gasto questão de R$ 70 por mês para ter um espaço reservado, com câmera, segurança, seguro e etc. Então, vamos supor, eu sugiro, Fernando, isso daí já é uma opinião minha, né? Vocês vão pegar um documento, que é uma prova que está num processo, é de um contrato bancário. Aluga esse espaço, que é uma empresa que faz a gestão de armazenamento de objetos, e você deixa lá guardado. Para que não tenha nenhum problema de extravio, não aconteça nada e venha responsabilizar o perito. Então, é uma sugestão. Tem que ter muito cuidado. Eu sempre solicito o documento original. São poucos os casos que eles mandam para mim, né? O documento original. Geralmente ele manda ali um documento digitalizado no e-mail. Muitas vezes a resolução é um pouquinho mais alta do que aquela que tem lá no processo. Mas, enfim, é o que eles mandam, é o que tem, é isso. Enfim. Mas é todo cuidado quando a gente vai fazer a perícia em documento original mesmo. Todo cuidado é pouco. Quanto mais cuidado você tiver, melhor será. E ainda só vai mitigar ali a chance de acontecer algo de errado, né? Porque se tiver de acontecer algo de errado, vai acontecer, uai. Ninguém vai empatar, não. Mas, enfim, a gente tem que se cercar ali de todas as ferramentas possíveis para proteger aquele documento, porque ele está sobre a nossa responsabilidade. Perfeito. E a Chibele quer complementar alguma coisa sobre a perícia? É isso mesmo, né? Normalmente, a gente que atua, até mesmo na parte de assistente técnico, vem um documento escaneado. Então, a gente não faz muito uso de documentos originais, tá? Mesmo não atuando bem nessa parte da grafotécnica, mas é isso mesmo.
Na minha atuação também, normalmente são documentos assim que vêm, documentos digitalizados, escaneados, enfim. A gente pouco faz uso do documento original. Perfeito. Uma outra coisa também para complementar, que a perícia em grafoscopia, ela não é só para contrato de cheques, ela não é só para, aliás, só para contratos bancários ou cheques, ou, ou simplesmente assinaturas. A perícia grafotécnica também, ela analisa as rubricas, não é isso, Thelma? Que é Sim, aquele rabisquinho que as pessoas fazem abreviando a assinatura, né? Então a gente também é, analisa isso. Não é só assinatura, mas aquele símbolo que põe na folha, que é a rubrica, a gente também analisa. É isso? Faz parte da analisa grafoscopia? também. Faz sim. Tudo ali que envolve a escrita, né? Escrita manual ali, a gente faz a perícia. Rubrica é uma delas. O pessoal tem muito medo de fazer até uma perícia em rubrica, porque é menor, né? Uma assinatura, sei lá, vai lá, é maior, você tem, enfim. Né? Teoricamente é mais fácil. Rubrica é um trechozinho ali, muitas vezes você não entende nada, é só rabisco, um traços por cima do outro, enfim. É um pouco mais complicado. É um pouquinho mais complicado de fazer a perícia. E tem gente que, quando está iniciando, não quer nem ouvir falar em rubrica. Veio com rubrica para eles, eles vão-se embora. Não querem saber, não. Não aceita. E para quem não sabe, o perito, como que ele desvenda se aquela rubrica é ou não é da pessoa? Porque a pessoa, ela tem uma forma de assinar. E quem vai falsificar, ela não vai fazer identicamente. Apesar que, se você olhar a olho nu, pode até parecer idêntica. Mas o perito e a perita, através de equipamentos de microscópio, a gente consegue descobrir aonde começou o ponto, aonde teve uma pausa, onde foi a primeira voltinha, a segunda voltinha, se a caneta passou por baixo ou por cima de cada traço. Através da perícia em grafoscopia, com os equipamentos que a gente utiliza, a gente vê esses detalhes dentro da assinatura ou de uma rubrica, né? Então, por mais que para um leigo possa parecer que é igual, a gente aponta quais são as diferenças, porque a gente mostra aonde começou a assinatura, a rubrica, onde teve a pausa da caneta, onde teve a inclinação, e a gente consegue justificar e fundamentar, né, sobre a veracidade da assinatura, ser do punho da pessoa ou não. É isso, Thelma? Exatamente. Eu até estou fazendo atualmente uma perícia em contrato bancário e rubricas. São 3 contratos. Um deles já tem ali 3 rubricas, uma totalmente diferente das outras duas. Eu já fiquei assim, né? Uai, o que é que aconteceu aqui? Será que foram 2 pessoas diferentes que fizeram esse movimento? Enfim, eu ainda não terminei, só estou começando nessa perícia. As dores de cabeça, né, que a gente tem, eu falo que só em dores de cabeça, pois pronto. Estou com uma dor de cabeça. Perícia em rubrica, em 3 contratos, cada um com 3 assinaturas, 2. Assinaturas não, rubricas. É diferente, assinatura e rubrica é diferente. Assinatura é quando a gente vai lá, coloca o nome bonitão, do jeito que você tem ali na sua certidão. Rubrica, enfim, geralmente as iniciais com o sobrenome ali, um rabisco só, não tem quem entenda, é só traço por cima de traço, né? Tá, deixa eu fazer uma pergunta, tá? A gente não combinou nada, mas é só para ver o que você pensa, o que eu penso também, né? Existe alguma forma de assinar que é mais segura, até para pessoas que estão assistindo, os leigos, para você? Porque eu acabei mudando a minha assinatura depois que eu me formei em perícia grafotécnica. Eu mudei, porque eu achava que minha assinatura não era tão segura, né? Eu fiquei encanado com isso. Então, hoje eu tenho uma assinatura diferente do que eu fazia anos atrás. Então, tem alguma forma de assinatura mais segura para você? E eu vou te falar depois o porquê que eu mudei a minha assinatura. Olha, o que é que a gente costuma dizer? Essas assinaturas que a gente faz ali só normal, né? Tentando
Muitas vezes a gente tenta imitar o quê? Aquelas letrinhas de caderno de caligrafia, né? Bem redondinhas, tão lindas. Essas já que são as mais fáceis de falsificar. O que é que a gente poderia fazer ali? Uma assinatura com uma velocidade mais alta, enfim. Se tiver ali pontos de retomada embutidos no traçado, que a gente só identifica ali com o olho do perito mesmo, né? Mais interessante ainda. Enfim, sobreposições também dificultam ainda mais, os traços passando ali por cima, dificulta ainda mais do pessoal falsificar, porque eles vão olhar e, rapaz, de onde é que vem esse traço? Eu já peguei uma vez justamente isso. Era uma rubrica que tinha uns traços assim, e aí eu identifiquei tudo bonitinho, né? E aí, quando eu fui olhar lá na questionada, a pessoa fez lá, e aí, eita, me esqueci de um traço, aí botou aqui, ah, mas tem esse outro, aí botou outro. Tudo diferente, tudo diferente. Então dificulta ainda mais a gente fazer traços ali, retomadas em cantos estratégicos, né? Que ficam embutidos, não dê para perceber ali aqui teve um arremate e um ataque logo em seguida, velocidade alta, quanto mais alta a velocidade, melhor. Enfim, são algumas coisas que acabam dificultando uma outra pessoa de fazer uma falsificação ali mais convincente. Perfeito. Vou falar como que era a minha assinatura antes, Thelma. Eu assinava com letras de forma, espaçadas, letra por letra escrevia. E isso me preocupou, porque para questão de falsificar, na minha opinião, é fácil, porque você vai se preocupar em fazer letra por letra, né? Hoje a minha assinatura ela é cursiva, com uma velocidade alta, e passo os pontos um por cima do outro, né? Então eu assino como Fernando Arias e tem a sobreposição dos pontos, mas é letra cursiva. Não é mais letra de forma na assinatura. Eu escrevo com letra de forma para textos, né? Mas na hora de assinar eu faço a letra cursiva. A letra cursiva, letra de forma, como você mesmo disse, né? Você mesmo analisou ali a sua assinatura. É mais simples. Só é fazer ali, tentar imitar o máximo possível. É mais fácil de enganar, enfim, qualquer pessoa, né? Enganar o leigo, né? Porque o perito não engana. O leigo. Enganar o leigo. Exato. A cursiva não. A cursiva ela já tem ali uns detalhezinhos, enfim. É mais interessante fazer assinatura com letra cursiva ao invés de letra de forma. E foi isso que eu acabei mudando na minha assinatura. Eu terminei meu curso, falei, Jesus, minha assinatura ela é muito fácil. Daí eu tive que mudar meus Foi documentos. ótimo, Eu né? mudei todos os meus documentos com a da assinatura. Foi ótimo fazer o curso, que aí você mesmo identificou ali o ponto fraco que tinha. E aí já Sim, deixou ela mais robusta, mais difícil. Muito bom. exato. O que mais você tem para contar pra gente, Thelma? Bom, uma questão ali que sempre bate, principalmente com quem está iniciando. Coleta de padrões. Faz? Não faz? Explica pro pessoal o que é coleta de padrão para quem não sabe, Thelma. A Que coleta a de gente tem a... padrões, Pode falar. a gente tem ali a peça questionada, né? Sei lá, uma assinatura em um contrato de empréstimo, que é o mais tem aparecido atualmente. A gente precisa de peças da própria pessoa, daquela pessoa, peças dela mesma, assinaturas dela mesma, para poder analisar, buscar ali as características que ela possui e aí conseguir identificar ali na peça questionada se essas características estão presentes ou não. O ideal sempre é a gente fazer coleta de padrões, as coletas de assinaturas, né? Eu costumo dizer que quanto mais melhor. Ali em torno de, no mínimo, 50. No mínimo. Eu
recomendo, eu faço ali no mínimo isso. Claro que eu vou ver também o quê? A pessoa, né, o periciando. Como, por exemplo, um dia desses, eu fui fazer uma coleta de assinaturas para um outro perito, era uma senhorinha, e ela teve um AVC justamente no lado do corpo que ela escrevia. E aí, quando a E, filha que foi acompanhando, aí ela me disse, né, eita. Aí eu perguntei, mas ela consegue assinar alguma coisa ou não? Ela não, ela consegue assinar, mas muita coisa não. Você vai ver, quando ela começar aqui, a primeira assinatura vai ser totalmente diferente da última. Aí eu peguei e entrei em contato com o perito. Eu disse, ó, a periciana, ela teve um AVC. Eu até filmei, né? Eu coloquei ela lá para assinar. E aí eu filmei e mandei para ele, ó, não tem condições de fazer uma coleta de assinaturas com ela do jeito que a gente costuma fazer, uma quantidade alta. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou coletar só algumas assinaturas aqui dessa primeira página e pronto, porque não tem condições. Ia ser muita judiança para a bichinha, eu fiquei com tanta dó dela, enfim. Mas, realmente, a primeira assinatura e a última que ela fez, criatura, se você visse a diferença ali, muita dificuldade na última. Muita mesmo, muita. Não, tá bom, só isso aqui já tá bom. Então, quando a gente vai fazer a coleta de padrões, claro, a gente vai preparar ali o nosso auto de coleta, bonitinho, né? Vai coletar, sei lá quantas assinaturas. Não recomendo fazer uma coleta só com 5 ou 10, não recomendo. Em casos excepcionais, como esse daqui, dessa senhorinha, vá lá. Mas se a pessoa não tem nenhum problema, então coloca ela para assinar, que é para a gente poder ter ali uma quantidade muito boa de assinaturas para estudar e desvendar ali as características que aquele cunho tem. Ah, mas lá no processo já tem, sei lá, 5 documentos, 8 documentos com a assinatura da pessoa. Vou fazer só com eles. Não recomendo, não é o aceitável, né? Enfim, em casos excepcionais, sim, a pessoa faleceu, não tem condições de assinar, beleza, ok. Mas se tem, faça a coleta de padrões. É interessante, é muito interessante a gente fazer essa coleta de padrões. Vocês não fazem ideia, quem está iniciando, quem nunca fez uma perícia, está pensando em iniciar, vocês não fazem ideia do quão bom é você ter ali inúmeras assinaturas para você desvendar as características que aquele cunho tem. É interessante e é muito bom. É muito bom estudar. Ai, 50 assinaturas, vou olhar todas elas. Uai, por que não? Perito é um trabalho minucioso. Muito exato, minucioso. Então, exato. tem que fazer. E a gente tem que trabalhar com uma margem altíssima de segurança, né? Porque um parecer nosso, isso vai poder beneficiar uma parte e prejudicar a outra. Então a gente tem que ser o mais imparcial possível para trazer a verdade de fato. Exato. Tem que ser o máximo de imparcial. Não pode ter parcialidade alguma quando a gente é perito nomeado num processo. Não pode pender para um lado. Aqui é isto aqui. A gente, quando é nomeado, né, recebe ali o processo, tem a petição inicial e tudo. Claro, os advogados vão ali com a sua lábia, né, para tentar convencer o magistrado. E aí vem, agricultor, que semi-analfabeto, isso, aquilo outro, não sei o quê. Aí a pessoa vai olhar assim, o bichinho, tadinho, realmente deve. Não, gente, não pode. Você vai ler ali o processo, já vai ficar ali com dó da pessoa, ou com dó de um lado ou do outro, enfim, seja lá. Não pode. Vai ler o processo? Leia. Faça ali um resumo. Eu gosto muito de fazer. Eu só vivo com caderno. Eu vou fazendo, analisando os processos e vou fazendo resuminho. Contrato de número tal, realizado em tal data, a parte a autora diz que descobriu assim, assim, assado, bota um pouquinho ali, né? Parte alegou isso e aquilo outro. Porque eu tenho que ser imparcial, não posso dizer, o bichinho, tadinho, ó,
A parte autora, tadinha, tá dizendo ali que não fez. Realmente, eu acho que não fez não, que banco é muito isso, é aquilo outro, não sei. Cadê a minha imparcialidade? Tem que ser imparcial. Não pode Correto. pender para nenhum dos lados. Mas eu fui contratada ali pela parte ré. Você foi contratada. Então você vai ali trabalhar em busca de defender os interesses de quem lhe contratou. Nesse caso, você pode ser parcial. Já a imparcialidade, perito judicial não pode, de forma alguma, deixar a imparcialidade de lado. Às vezes vem o pessoal novato que vem conversar comigo, aí diz, eu acho que é mesmo aquilo, eu acho que é falso mesmo, porque o banco tem condições, esses bancos hoje em dia estão fraudando tudo, não sei o que. Criatura, viés cognitivo, não pode. Senta, sossega aí, relaxa, respire fundo, analise o processo. O que é que tem ali no processo? Tá assim, assim, assado. Beleza. Não tome partido por ninguém, porque senão quando você for fazer a perícia, você já tá ali com o pensamento de fazer o quê? Eu vou analisar aquelas coisinhas ali, porque eu já sei que é falsa aquela assinatura que o banco fraudou, ou então, não, fulano realmente tá falando a verdade, não pode, a gente tem que ser imparcial. É a busca da verdade, não é isso? Então, se você já vai ali com um pensamento pré-definido, você vai buscar a verdade? Não, você vai buscar aquilo que você quer para defender aquilo que você acha que é uma verdade. E perícia grafotécnica não é eu acho, é uma ciência. Tem como provar aquilo? Tem, beleza. Não tem? Então Por no isso a eu acho não quantidade cabe. de coletas, né? Por isso o número de coletas para a gente ter maior número de Isso. evidências para poder fundamentar o laudo de acordo com a escrita do punho, que vai dizer sobre a pressão, sobre a inclinação, a velocidade. A gente vai ter consistência para poder fundamentar o que a gente coletou. Que não é com meia Exato. dúzia de coletas que a gente vai fundamentar. Né? Há colegas que Exato. fazem. Eu também não pego meia dúzia. A gente precisa fazer um número suficiente para que a gente consiga ver as minúcias, né? Exatamente. Quanto mais assinaturas tiver, melhor é. Pronto, um dia desses, eu fiz uma perícia em uma assinatura que a pessoa faleceu antes de eu fazer a coleta. Iniciou o processo, teve a minha nomeação, a pessoa era viva, eu marquei a coleta, a pessoa não compareceu, meses depois, sei lá, uns 5 meses depois, que ficou no embate ali. Começaram a dizer, tem que fazer a perícia do documento original, parte autor e parte ré, né? E eu só assistindo ali o juiz dizer, parte autor, parte ré, esse manifesto. Menino, ficou não sei quantos meses nesse movimento. E eu doida para marcar uma coleta de padrões e cadê? Não podia ainda. De novo, né? E aí, quando fui ver, a pessoa faleceu. Agora é que são elas. Vamos atrás de padrões que existam delas. Nesse caso aqui, eu consegui ainda umas 6 assinaturas oficiais dela, né? Eu fui em cartório, peguei o cartão de autógrafo, enfim, analisei ali. Tinha os documentos que ela tinha assinado com o advogado, tinha outros documentos ali, enfim. Fiz com esses. Por quê? Eu não tenho como coletar a assinatura de quem faleceu, né? Sim. Então, tem que fazer ali com o que tem, que é reconhecido como padrões daquela pessoa. Documentos oficiais, enfim, contratos que existirem, lá o cartão de autógrafo em cartório, contrato de abertura de... Enfim, seja lá os documentos que existirem com a assinatura da pessoa. A gente usa para fazer. Mas vai fazer em 6, por exemplo. A pessoa faleceu, não tem como coletar, vou fazer em 6. É possível? Aquele né? Assim, você não vai ter aquela segurança que você teria se tivesse coletado ali umas 40, 50 assinaturas. Você vai buscar ali padrões que realmente não se modificaram naquelas assinaturas ali. Porque você sabe, uma hora você faz uma letra S de um jeito, né?
Aí depois você vai fazer a mesma palavra, o S já está um pouquinho diferente. O seu humor também vai alterar ali um pouquinho a forma como você escreve. Às vezes você está com raiva, vai escrever ali com mais brutalidade, uma pressão maior. Você está tranquilo, está feliz, está alegre, a escrita sai ali bem, bem leve, altera tudo isso. Tudo isso altera, o humor altera a nossa escrita, né? Então, uma outra coisa, para complementar também, é ficar atento quando forem em cartórios, olhar qual é a data da assinatura, porque de tempo em tempo é natural a gente mudar alguma característica da assinatura. Por questão da idade mesmo, a gente, com o passar do tempo, é normal a gente melhorar a grafia ou até mesmo a gente, por questões de saúde, piorar a grafia. Então, de tempo em tempo muda isso. Eu recente fiz um contrato com um cliente e a hora que eu recebi a assinatura dele para poder autenticar, falei, essa assinatura não é dele. Né? Eu já bati o olho e já consegui ver pelas características e eu fui no cartório. Quando eu fui no cartório autenticar essa assinatura, o cartório não reconheceu. Falei, olha que filha da mãe, né? Já tá me enrolando aqui, né? Daí eu fiquei assim meio ressabiado, mas daí eu falei, deve ser uma assinatura antiga isso, né? Daí eu peguei, liguei pro cliente, falou, realmente nesse cartório é uma assinatura muito antiga, vai no outro cartório que tem uma assinatura mais atualizada. Daí a gente foi pro outro cartório e lá bateu as assinaturas. E é a mesma pessoa. Então, de tempo em tempo, isso muda, é natural. Então, o perito que vai fazer a coleta de assinatura, ele vai em cartório se atentar à data. Talvez em um prazo, no máximo 5 anos. Mais que isso, já tome um cuidado redobrado. Isso, Thelma. exato. E a nossa assinatura, né, a nossa escrita, ela vai se modificando ali conforme os anos vão passando. Então vai chegar um momento que a nossa letra, nossa, vai estar ali no auge. A gente vai olhar e vai dizer, nossa, que letra mais maravilhosa essa que eu estou hoje. E aí ela vai degradando, né? Aos pouquinhos vai acontecendo isso. Então, do início, de quando a gente começa a escrever até finalizar ali a fase da gente escrever, né, a nossa era, menino, muda tanta coisa. São tantas coisas que vão mudando na nossa assinatura, parece até mentira. Eu acho engraçado o pessoal dos bancos, né? Eles dizem, geralmente, né? Não sei se em todos, mas enfim, às vezes acontece. Meu esposo até um dia desses foi fazer um empréstimo. E aí ele chegou dizendo, rapaz, eles pediram para eu assinar de forma similar ao meu RG. O RG dele, sei lá, nem lembro, faz uns 5 anos que ele tirou. Já tem coisas aí que estão diferentes, né? Ele eu já não assino mais do mesmo jeito do RG, mas eu tive que fazer ali da forma mais parecida possível do RG. Eles não Sim. consideram isso, né? Que a escrita se modifica. Talvez eles nem saibam. Enfim, não sei, né? Eu trabalho em banco, então não faço ideia. Sim. E, Thelma, até para o pessoal saber, eu não peguei nenhum caso, mas é uma conduta que eu teria, né? Em casos de pessoa já falecida, né? Eu acredito que uma das estratégias que o perito ele possa adotar quando a pessoa já não está mais entre nós para poder ver a veracidade da assinatura é buscar com familiares ou amigos alguma carta, algum cartão de Natal escrito pela pessoa, ou caderno de escola, cartórios, uma lista de compra perdida em algum lugar. Então, são algumas formas de a pessoa buscar trazer evidências de quem já partiu. Então, existe algumas coisas escritas, caderno de anotação da pessoa, agenda. Então, a pessoa pode buscar esses complementos. Ah, mas é uma lista de compra de supermercado. Não tem problema, porque a gente vai analisar a grafia. E, inclusive, até melhor, porque essa lista de compra a pessoa não tá, ela não fez com o intuito de passar por uma perícia, né? Então ali está toda a veracidade da assinatura. Exato, tá ali todas as características. Ela vai fazer sem preocupação alguma, então nem Exato. está aparecendo ali. É possível fazer isso
Dependendo ali do caso, sim. Por quê? Porque quando não se trata de um documento oficial, corre-se ali o risco, falando ali como perito judicial, né? Corre-se o risco de alguém, né, com mais intenções, pegar e dizer, trazer uma cartinha, sei lá, por exemplo, foi fulano. Uma agenda que somente aquela pessoa usa, já sendo realmente reconhecida ali, pode ser utilizada. Como assistente técnico, já vi o pessoal dizendo que pegou ali, tinha poucos padrões e precisava, encontrou foi o que, meu Deus? Um diário, parece, uma coisa assim, não lembro o que é que foi. E aí, como assistente técnico, foi lá, pegou o diário, é da pessoa mesmo, né? Aí deu uma analisadazinha, realmente é. E aí foi pegar ali as características que existiam daquele punho lá no diário. Não sei qual foi a conclusão da pessoa, mas a pessoa fez, era um caso, se eu não me engano, era de um testamento, se eu não me engano. E já faz um tempinho, não lembro mais dos meandros, né, desse caso. Mas, enfim, já teve isso, já teve. Um assistente técnico já fez isso. Teve que se valer disso. Dessas outras Mas formas. para as pessoas que estão começando saber, né? Porque se confrontar com um problema desse, como é que faz, né? Então, é só para ter alternativas em mente, né? Sim, existem essas alternativas. Podem ser utilizadas? Podem. Dá para usar, sim. Garganta seca, gente. Que mais? Vamos falar dos equipamentos necessários, Thelma? A gente já deu uma pincelada sobre a perícia grafotécnica, onde pode estar utilizando, e que tipos de equipamentos você usa hoje. Daqui a pouco falo um pouquinho dos equipamentos que eu utilizo também, para as pessoas saberem o que pode investir, né? Bom, e o pessoal em casa pode fazer pergunta, tá? A gente vai respondendo, a gente vai lendo aqui e tenta esclarecer para vocês também, para ficar mais dinâmico também. o que é que eu uso quando eu estou com os documentos originais, né? Gente, isso daqui é um microscópiozinho. Eu não vivo sem ele, sinceramente. Eu amo fazer essas perícias. Uau! Eu amo fazer as perícias com ele. Esse daqui já é bem o meu terceiro ou quarto microscópio. Eu era apaixonado no meu primeiro, só que o meu caçulinha, né, o meu pequenininho de 1 ano e meio, foi uma hora que eu estava fazendo ali alguma coisa, deixei o microscópio assim na minha mesa, achando que ele não ia alcançar, só que o cabinho ficou assim no cantinho mais baixo da mesa, ele puxou e quebrou meu primeiro microscópio. Ainda bem que eu tinha mais dois. Quiser saber, isso aqui que a gente utiliza, tá? O microscópio, ele se conecta com o computador. Isso. E ele aumenta até 1000 vezes o tamanho de uma assinatura. Por isso que o perito ele pega a fraude, porque a gente aumenta muitas vezes a assinatura. Tá? Exato. O pessoal fala muito, lupa. Pronto, eu tenho essa daqui, por exemplo. Eu, particularmente, eu não gosto de lupa. Sinceramente, eu não... Enfim, não sei se é porque eu tô apaixonada do microscópio, né? Mas eu não gosto muito de lupa, não. O pessoal gosta muito de usar também lupa conta-fios. Eu não tenho. Eu vou até comprar para experimentar. Olá, eu também. Todo bom perito tem que ter o seu microscópio, né? É ótimo, porque a gente acopla no computador e vê a imagem ali na tela muito maior, né? Ampliada, enfim, mais fácil. Olha só a pergunta do colega aqui sobre coleta de assinaturas de forma remota. É forma válida, pode causar insegurança? É válido, os tribunais reconhecem, né? Isso vai de cada perito, né? Então acho que você precisa criar um ambiente que seja seguro para que essa coleta ela seja imparcial e ausente de fraudes. Se o perito ele conseguir assegurar isso para o juiz e para as partes interessadas, que o ambiente ele foi seguro para poder fazer essa coleta remota,
é válido sem nenhum problema. Sim, sim. Eu gosto muito de fazer coleta presencial. Eu Sim, acho muito bom, sabe? Então, mas existem casos ali que eu faço uma coleta remota? Existem sim. Então, o que é que eu vou fazer ali? Eu já na petição já coloco lá todas as regrinhas que tem que ser seguidas, gravo a coleta do início até o fim, vou tomando detalhe, ali quando alguns for fazer a cuidados, né? gravação, porque a gravação ela não pode ter interrupções, ela tem que ser contínua, só Isso, para o pessoal saber. tem que ser contínua. Então, tem todos os cuidados que a gente tem que ter, e eu faço, e mesmo assim eu fico ainda com aquele receio, meu Deus, será que vai dar certo? Enfim, a gente tenta, né? Toda coleta tem seus riscos, seja ali presencial ou virtual, mas a presencial o risco é menor. Por que eu digo assim? Porque, por exemplo, um dia desses, não lembro nem qual foi a perita, ela fez uma coleta via remota e depois ela veio falar comigo. Elma, você acha que essa pessoa é essa mesma? Aí me mandou uma foto lá do RG da pessoa, né? O rosto da pessoa. E me mandou uma foto lá do momento da coleta. Eu fiquei olhando assim, era um rapaz. Eu fiquei olhando assim, e eu fiquei olhando e olhando. Peraí, essa RG é de quando? Não era tão antigo, não. Tinha o quê? Sei lá, 1 ano, 2 anos, no máximo, não lembro. Que tinha sido emitida. Só que tem uma diferença muito gritante ali. Era o formato do rosto e a pessoa que foi fazer a coleta lá, né, que foi fazer as assinaturas, tinha umas entradas assim, já para ficar careca, né? E aí eu fiquei olhando, criatura, enfim, você fez uma coleta remota, pode acontecer numa coleta remota? Pode. Você fez uma coleta remota, a imagem não tá tão boa assim do rosto da pessoa e tudo mais, mas se for olhar algumas características ali, não parece ser a mesma pessoa, não. Eu tô achando que isso daqui é o irmão dele. Foi o irmão da pessoa que foi. Ela achando, né? Ela disse que ia fazer uma nova coleta, enfim, tudo mais, porque não estava segura de fazer a perícia com aquele que ela tinha feito naquela ocasião. Por conta disso, ela ficou naquela dúvida se era ou se não era. E aí, como é que faz para desvendar se era ou se não era a pessoa? E ainda por cima, por uma coleta remota. Pode acontecer no presencial? A gente sabe que existem ali irmãos que são cara de um focinho de outro, né? Que a gente diz mesmo sem ser gêmeos idênticos, mas eles têm uma parência muito grande. Pode acontecer de um tomar o lugar do outro? Vai. Depende ali da índole do povo, né? Bom, mas o perito ele tem que estar atento, ele não pode ser Tem que enganado estar e isso atento. pode acontecer sim, tá? Pode Agora, as pessoas acontecer. perguntarem, ah, mas e se for gêmeo, como é que faz? Você vai pedir o RG, no RG vai estar escrito que ele é gêmeos. Isso é uma segurança que traz no documento de identidade. Todo mundo que tem irmão gêmeo aparece no documento que é irmão gêmeo. Então o perito ele pode solicitar o documento, inclusive ele deve solicitar o documento. Ele pode inclusive pegar o RG e falar para a pessoa, me fala alguns dados do RG. Se a pessoa gaguejar, você fala, tá comprometido isso. Então Exato. você tem que ser mais esperto, né? Isso Sim, são sim. algumas prevenções, né, que você pode se fazer para você não passar por essa saia justa. Inclusive, antes da perícia, o perito ele pode fazer um contato telefônico de forma informal para poder fazer agendamento. Através dali, ele vai escutar a voz da pessoa, pode ter alguma diferença da voz, ele conseguir detectar. Hoje tem a chamada de vídeo, você pode fazer uma chamada de vídeo antes. Então, assim, muito difícil estar os dois irmãos juntos, se for o caso, né? Então, Exato. o perito ele tem que ser muito astuto, ele não pode ser enganado, ele tem que usar de todas as ferramentas possíveis para poder assegurar isso, né? Tanto para ele, como para as partes e para o juiz. Então, uma das coisas é pegar o documento do RG e fazer perguntas. Me fala os 3 últimos dígitos do seu RG. Me fala
alguma informação. Quando que foi expedido o seu RG? Se a pessoa falar, eu não lembro, mas mais ou menos a data ela vai saber. Então tem algumas coisas assim que dá para se precaver e não passar por esse tipo de saia justa e deixar mais segura a coleta. Procede, Thelma? Exato. A gente, como perito, tem que se valer ali de todas as formas possíveis para não sermos enganados, porque se a gente está lidando com alguém que realmente não quer ser pego num ato que fez ali, então ela vai se valer de todas as formas possíveis para tentar nos enganar. Então o perito tem que ter essa astúcia, tem que ter esse pensamento e imaginar ali, eu costumo dizer, imagina ali todas as situações que podem existir e vá criando ali ferramentas para que elas, caso aconteçam, você consiga identificar. Porque o perito não pode ser enganado, ele não pode chegar a uma conclusão ali porque foi enganado, não, e sequer ter percebido que foi enganado. É pior ainda, né? Mas Sim, enfim, até acontece. eu vou fazer um complemento, por que eu entrei na grafoscopia, né? Como minha área de finanças, né? Relativamente não tem muito a ver com a grafoscopia, mas como eu recebo muitos documentos em processos judiciais, como perito do juiz aqui no TJSP, né? Eu quis ter um cuidado a mais ao receber um documento e saber se aquela assinatura é realmente do contador que assinou o balanço contábil, ou se aquele documento ele é verídico ou não. Então, um cuidado que eu tomo comigo quando eu vou fazer um laudo na área de administração ou na área de finanças, eu preciso me precaver, né? Se está tudo regular ou não. Lógico que, por eu não, antes de ser especialista nisso, se eu fizesse algum erro, ok, eu não era especialista em documentos ou em assinatura, poderia acontecer, mas eu, dentro do tribunal, eu quero estar resguardado, tanto para mim como para os meus clientes ou para o juiz, do que o que eu estou recebendo, eu também estou analisando, não é porque eu estou fazendo uma perícia de cálculo de juros ou vendo a parte de penhora de faturamento de uma empresa, que não tem nada a ver com a grafotécnica ou a documentoscopia, mas elas estão ligadas sim. Então, eu, como perito, eu preciso tomar esse cuidado. Isso também vale para quem vai fazer os advogados, por exemplo, que vão cuidar de um inventário. Ah, a pessoa morreu, tem um testamento deixado. Pô, o advogado ele pode tomar um cuidado para ver se aquela assinatura é ou não da pessoa. Eu acho que cabe um cuidado do testamento ou de algum outro documento. Recente eu fui numa universidade e aqui da região do Grande ABC para conversar com uma reitora referente a um processo judicial que estão trabalhando e ela comentou que teve falsificação da assinatura do reitor em diplomas da universidade e estavam emitindo diplomas por aí da universidade. Olha só o nível que chegaram. Não tem limites, né, Então, pessoal? sempre quando a gente for receber documentos, inclusive a área de RH, vai contratar uma pessoa, ver a veracidade das informações, ver se a assinatura que está no certificado, nos cursos, nos documentos, é igual da RG. Se você estranhar qualquer coisa, solicite uma perícia, fale com uma outra pessoa. Porque não é a área das pessoas. Então, por isso existe o perito grafotécnico que ele vai analisar com equipamentos para poder fazer isso. E a gente não olha olho nu, a gente põe microscópio. A gente aumenta 1000 vezes o tamanho da assinatura. Então, a gente vai pegar. Né? E a olho nu não pega. Com certeza. E detalhe, o microscópio, a gente vai usar em documento ali original, tá? Às vezes o pessoal faz o quê? Pega ali o documento que está no processo, né? Processo digital, pega lá o documento que está nesse processo, imprime e toma-lhe microscópio. Não é recomendado. Por que não é recomendado fazer isso? Bom, quando a gente vai digitalizar ali um documento, mesmo que seja em alta resolução, aquela digitalização ela já vai perder algumas características daquela escrita, tá? E aí,
O que tem lá no processo é em alta resolução? Não, é em baixa resolução. Então, ele perdeu muitas características daquele cunho escritor, tá? E aí a gente vai imprimir esse documento. Mais características ainda vão ser perdidas. Então, quando é um documento ali original, microscópio, beleza. Documento digitalizado, tela do computador, bota numa televisão que a tela é maior, enfim, é em tela. A gente vai ampliar ali na tela do equipamento, um tablet, um celular, enfim, computador, seja lá o que é que for. O ideal é a gente fazer assim. Perfeito. E porque a gente aumenta, né? A hora que a gente aumenta, se tiver um documento digitalizado, pode ser que o perito ele pegue o recorte, o eixo dos documentos esteja, você veja recorte, eles não se encaixam, porque quem vai fraudar, às vezes acaba cometendo algumas falhas que o perito ele vai pegar, né? Muito difícil não pegar, porque a gente tem diversos documentos. Além de microscópio, dentro da grafoscopia, a gente utiliza luz ultravioleta, que é um dos equipamentos também, para ver se teve algum tipo de lavagem no documento, se teve algum tipo de lavagem na assinatura. Para quem não conhece, eu trago aqui também isso aqui. É uma luz ultravioleta. A gente conecta no computador, né? Aqui não tem a caixinha, para quem quiser ver, né? E você acaba iluminando esse documento e você vê algumas características do papel. Se teve marca de caneta por cima, se teve algum tipo de processo químico para poder limpar, né? Também tem uma outra lanterna que ela é portátil, né, para poder ver o documento. Isso daqui é a luz, não sei se dá para pegar aí, né? Sim. Também utilizo esse tipo de lanterna. Isso daqui facilita bastante. A gente vê se teve traços, se teve alguma alteração no documento, desde já sai da grafoscopia, vai para a documentoscopia, que é uma outra área e elas estão interligadas, né? Exato. Grafoscopia fica ali como se fosse umas caixinhas, né? Então a grafoscopia está dentro da documentoscopia. Sim. Um outro equipamento também, que eu acho que a gente já tinha conversado, mas para quem não conhece, eu utilizo isso daqui, que é o contafio. Aqui eu acoplo ele na lente do celular e através dali eu já consigo gravar o vídeo ou até mesmo tirar foto sem conectar no computador. Isso daqui é fácil, dá para carregar no bolso. Ela tem também a lanterna e também tem a luz ultravioleta também, que a gente joga no material para poder ver todas as diferenças. É um equipamento bem simples de se manusear, é um contafio, só que ele acaba acoplando com o celular. Então você tem a sua lente do celular, né? Mais o zoom do celular, então você acaba fazendo um mini microscópio de forma bem prática. Eu gosto bastante disso também. É muito bom, é muito bom. Um equipamento, né? Um material que não pode faltar também. Livros, gente. É essencial. Sim. Porque a gente vai estudar, às vezes a gente está fazendo uma perícia ali um pouco mais complicada e fica, meu Deus, o que eu faço? Como é que vai ser isso? E isso que eu estou vendo aqui, será? Enfim, você está meio perdido. Livro, para que quero? Então, eu vivo fuçando a internet em busca de materiais PDF. Quando eu acho materiais bons, eu vou imprimindo. Então, eu tenho aqui uma caixa de arquivo repleta de material. E aí, às vezes, eu pego... Às vezes, vem até um processo novo para mim, eu olho... Eita, esse daqui pode ser interessante se eu for olhar de novo aquele material. Eu já vou lá pegar aquele material, já vou estudando. Começo antes? Começo, ué. Durante a perícia, principalmente. Tem perícias que a gente
se não tiver um materialzinho ali para socorrer a gente, para tirar uma dúvida, ou então às vezes a gente está até com a mente um pouco mais limpa, e aí consegue compreender melhor algum trecho ali, que antes a gente lia e não conseguia entender. Enfim, material é essencial ter livros na Sim. área, PDFs, enfim. Eu dou uma sugestão também, eu gosto muito do livro físico, né? Porque eu gosto de folhear eles, tem embasamento de algumas técnicas, né? Às vezes o próprio autor ele coloca no final outras bibliografias para você poder seguir. Eu compro muito livro em sebo. Você paga barato nos livros, né? Não sei se no Rio Grande do Norte chama sebo também, essas livrarias antigas, aqui em São Paulo a gente chama de sebo, né? Sim. É sebo também, né? E tem um site muito bom para quem tiver interesse, é a Estante do Livro. Lá você encontra todos os sebos, né? Eles anunciam de uma forma global, vamos dizer, ou nacional, né? Diversos títulos, né? Então eu compro muito através da Estante do Livro. Você paga barato e recebe um material de boa qualidade também, tá? Então fica uma dica para quem estiver iniciando na grafoscopia ou quem quiser se aprofundar também, aí nas livrarias sebo se encontra bastante material. Eu também eu gosto do físico. Se eu deixar um arquivo, por exemplo, no celular ou no computador, perdeu. Eu não sei onde é que anda mais. Então, por isso que quando eu pego um material que eu começo ali a ler e vejo que o negócio é bom, a primeira coisa que eu faço é imprimir. Se é um PDF que me enviam, enfim, que eu pego em algum canto, lá no Google, enfim. Gostei do material, achei ele rico, tá em PDF, impressão para que quero. Mas eu gosto dos livros físicos. Livros físicos eu tenho aqui, até eu tenho... É o meu xodozinho, digamos assim, análise grafoscópica de assinaturas. Eu sou apaixonada nesse livro, menino. Ele me socorre sempre, eu acho tão bom ele, a didática que tem ali, enfim, a forma como está escrito, tem imagem, só o que tem ali é a assinatura. Quando eu recebi, até, a primeira coisa que eu fiz foi, Yoshabeli, chegou Yoshabeli. Aí eu já fui tirar umas fotinhas, só o que tem aqui a assinatura. Enfim, eu acho muito, muito bom esse livro. Por que eu estou falando nele? Porque livros de grafoscopia, dependendo ali do livro, é um valorzinho considerável, né? Por exemplo, o famoso e maravilhoso Tratado de Documentoscopia, do Delpitia. A última vez que eu vi, não lembro, estava ali em torno de 300, R$300. R$300. Qualquer pessoa E não vai acha. conseguir. E não acha Não de comprar. É complicado, gente. Então, infelizmente, não é um valor acessível, né? Porque a gente sabe que para quem está iniciando, que está gastando com cursos, entre outras coisas, não é um valor ainda acessível. É um livro excelente, realmente, mas ainda é um valor que não é acessível. E esse do Samuel, o Análise Grafoscópica de Assinatura, ele... Eu não lembro por quanto eu comprei. Foi 100 e alguma coisa. É menos de 200. Então, é um valor mais em conta. Tem outros ali, né, para quem está iniciando mesmo, né? Tem o da Jaqueline Tirossi, que é muito bom mesmo. Está iniciando, recomendo. Eu não lembro o nome do livro, gente. Me esqueci, deu branco. Mas, enfim, eu vivo falando dele e me esqueci. Mas, enfim, é muito bom. Para quem está iniciando, ele é muito bom. Ele tá, não lembro o valor dele também, mas é abaixo dos 100, 60, 80 reais, uma coisa assim. Então, tem livros bons na área, com valores ali mais acessíveis? Tem. Corre neles, está iniciando, vai lá, pega eles. Vale a pena? Vale, uai. Todo o conteúdo nessa área é bom. Vai agregar ali algo a mais, um conhecimentozinho a mais pra gente. É bem interessante. Então, vamos lá, já deu 1 hora aqui de live, a gente tem alguns tópicos ainda para a gente tentar abordar o máximo de informação para os colegas, né? Cadastro nos tribunais. O que a gente pode dar de dica para quem quer se cadastrar?
Já me perguntaram aqui na live se é concurso público, eu já disse que não. O perito judicial, de forma ampla, ele é nomeado pelo juiz ou é nomeado pelas partes, né? Isso está no artigo 156 do CPC, tá? Então não é concurso público. E é necessário fazer o cadastro no tribunal, tá? Você pode comentar um pouco mais, Thelma? Sim, sim. Como você já falou, né? O perito judicial, ele não faz concurso, ele faz o cadastro no TJ que ele quer atuar. Vai receber nomeações do juiz. Então, como é que é? Cada tribunal tem ali suas exigências próprias. Então, tem tribunal ali que vai pedir certidão, documento, enfim, a gente só falta enlouquecer com a quantidade de documentos que pedem. Tem outros que são mais tranquilos, não tem essa exigência toda. Como é que eu vou descobrir isso? Vai ter que buscar pelo edital de cadastro daquele TJ. É o edital de cadastro de perito judicial ou de auxiliar da justiça no TJ tal. E aí você vai ter ali o edital, vai ler com calma, vai ver quais são as exigências que ele possui. Por quê? Porque tem tribunal que ele não tem a exigência de perito grafotécnico ter nível superior em qualquer área. Tá? Mas tem uns TJs que possuem essa exigência. Você só vai conseguir se cadastrar ali e atuar como perito judicial, receber as nomeações, se você tiver graduação, seja lá na área que for, mais o curso de perícia judicial, de perito grafotécnico. Tem que ter. Então, vai depender do TJ. Onde é que você vai ver isso? Lá no edital. Então, vai ter TJ que vai exigir ali certidões negativas à vontade. Vai exigir ali o ISS. Que raios é o ISS? O pessoal, quando começa nessa área, não sabe o que é o ISS. É o impostozinho sobre serviço, gente. Que em alguns lugares, se chama CCM. Isso, em alguns lugares o pessoal conhece como CCM, né? A Cíntia, Silvia.Cíntia, disse que ia fazer uma pergunta, né? E que foi aqui o que o Fernando respondeu, que Thelma também está respondendo, se precisa fazer concurso, né? Então, a gente tem que aprender a diferenciar, né? Perito criminal de perito judicial. Então, o perito criminal, sim, é necessário o concurso. O perito judicial é conforme a orientação dos colegas aqui. Você tem que estar cadastrado nos tribunais. E só acrescentando a fala de vocês aí, uma coisa que a gente sempre fala, doutor Fernando, nos cursos, quando a gente realiza a mentoria, aquelas pessoas que procuram a nossa ajuda, é que cada edital e cada tribunal tem suas particularidades. Então, eu baixei aqui um edital de tal tribunal e aí baixei esses documentos e vai servir para todos. Não. Então, a gente sempre tem alguém nos procurar porque eu fui fazer, faltou esse documento. Então, a gente orienta o quê? Baixa o edital, separa toda a documentação exigida daquele determinado tribunal, aí você vê, está tudo ok, vai realizar o seu cadastro. Isso é fundamental, né? Por experiência própria, pela minha experiência quando fui iniciar meus cadastros nos tribunais. Né? Então, assim, isso é fundamental. Cada tribunal, você vai lá, tem a abazinha lá, quando você entra o edital, baixa o edital, lê o edital, vê como é a forma de envio de arquivo e por aí sucessivamente. Então, é um detalhe assim que a gente não pode esquecer. Exato. Que o perito criminal tem a exigência do nível superior. E porque ele é concurso, então ele vai atuar ali numa determinada área que ele tem que ter a graduação naquela área ali, enfim, tem alguns casos que, enfim, mas o perito judicial não, a gente vai fazer o cadastro no TJ e tem que analisar ali quais os documentos que são solicitados por aquele TJ, porque o que pede nesse, muitas vezes não pede naquele outro. Às vezes tem um parecido com esse, enfim, e vai ali
mudando, né? Isso. O ISS tem tribunal que solicita, tem tribunal que não solicita, tá? Como é que eu vou fazer esse negócio desse ISS? Que raios é isso? É um impostozinho que a gente vai pagar, né? Você vai ter que ir lá na sua prefeitura, onde você reside, e se informar ali na Secretaria de Tributação. Esse setorzinho aqui é o que cuida dessas coisas. Então, vai lá, diz, eu quero fazer o meu cadastro de autônomo. E aí o pessoal vai informar o que é que vai precisar ali. Geralmente eles pedem documentação, você vai ter que pagar uma taxinha, não sei o quê, enfim, para poder ter o seu ISS. Se o seu TJ, o TJ que você está querendo se cadastrar, não tem essa exigência de ter o ISS, né? Beleza, show de bola. Vai-se embora, faz ali o cadastro que você quer fazer e em pouco tempo ou em muito tempo, não sei, vai depender, começa a ter nomeação. Demora para ter nomeação? Depende, gente. Tem gente que faz o cadastro de manhã, de tarde, recebe um e-mail dizendo, seu cadastro foi aceito. E de noite já tem nomeação. E tem gente que faz o cadastro hoje, daqui a um ano ainda não tem nomeação. Então, varia. Não tem como dizer, você vai ter muitas nomeações. Pode ser que tenha, é a possibilidade. A gente deseja que tenha, mas a realidade vai depender ali. A gente não sabe quando que vai ter nomeação e muito menos quantas nomeações vai ter ali por mês ou naquele ano, seja lá como é que for. Depende muito, é muito variável. Tá. Vou responder aqui a pergunta da Silvia, tá? A Silvia perguntou se é no fórum que faz o perito judicial, né? O cadastro é no tribunal que a pessoa tem interesse, seja no Tribunal do Trabalho, tribunal na área civil, ou existem também outros tribunais de justiça, área federal. Então, todos os tribunais de justiça, né, onde requer a diligência ou requer um perito judicial, o profissional ele pode se cadastrar. Então, veja quais são os tribunais que tem na sua cidade, no seu estado, né? E você pode fazer o cadastro sem nenhum problema, olhando o edital, conforme a Thelma já falou. Então, este é um ponto para o perito judicial, né? Não é concurso, artigo 156 do CPC. Complementando, a gente tem também a perícia extrajudicial, que é o assistente técnico fora do processo, né? Que não é dentro do processo judicial, que ele vai auxiliar advogados ou vai auxiliar empresas. Então, empresas podem contratar um perito, né, para poder ver a assinatura também, que daí seria a esfera extrajudicial, que seria de uma forma simples, seria um consultor da empresa que vai fazer um laudo sobre aquele tipo de assinatura. Onde pode ser isso? A falsificação de um atestado médico, porque o funcionário entregou na empresa, pode ser um contrato de fornecedores, não necessariamente um contrato bancário, que isso vai para a justiça. Muitas vezes não vai para a justiça porque já se resolve antes, já é constatado, já resolve o problema antes, né? Então, existem essas duas possibilidades. Atuar direto para o Tribunal de Justiça como perito oficial do juízo, né? Ou como assistente técnico, daí vai para a área extrajudicial. Espero que tenha respondido, Silvia. Ela ainda perguntou também se tem alguma remuneração e como funciona a forma de trabalho. Ela também está com essas dúvidas. Bom, perfeito. Remuneração, sim, a gente recebe, tá? Quando a gente é nomeado ali para atuar como perito judicial em um processo, na justiça brasileira, a gente tem ali um negocinho chamado justiça gratuita e justiça paga. Justiça gratuita é um valorzinho ali tabelado, existe uma tabela de valor. O próprio TJ pode ter uma resolução com isso, né? Por exemplo, o TJRN tem uma tabela própria de valores para as perícias. E existem tribunais que não possuem essa tabelinha.
E aí vai recorrer para uma resolução que tem lá no CNJ, e tem essa tabelinha com valores. Valor ali, que geralmente tem a nomeação, né? Fica ali em torno de R$ 300, em média, vai depender ali do tribunal. Em média, R$ 300, que podem ser só para majorados em lembrar, 4 vezes. aqui em São Paulo também, né? R$ 300. Esse tipo de honorário, dá para quem vai entrar, é para as pessoas que não têm recurso financeiro, são as pessoas hipossuficientes financeiras, que eles vão depender da defensoria pública, da justiça gratuita, muitas vezes não tem advogado, e é o governo que dá o advogado, não tem recurso para pagar tudo isso, né? E como é de direito, ter todo um acompanhamento disso, tem a justiça gratuita. Então, nestes casos, quando é comprovado que a pessoa não tem dinheiro, né, ela recebe o advogado e também pode ganhar a justiça gratuita para a perícia, né? Não é que o perito ele cobra esse valor, é que em casos pontuais, né, existe essa sensibilidade dos peritos com as pessoas que não têm dinheiro, que a gente acaba fazendo uma perícia nesses valores para poder auxiliar também, né? Mas uma perícia ela é cara, a gente cobra bem e dá para ganhar dinheiro. Dá, sim, dá. Só para não desmotivar quem esteja chegando, né? Os casos de justiça gratuita, eles são ali um valor mais contido, porque quem vai pagar vai ser o tribunal, né? Então, Sim. por esse motivo que a gente não vai fazer uma proposta de honorário. Então, justiça gratuita é do jeito que o Fernando falou. E aí, a gente tem a justiça paga, porque as partes possuem condições de arcar com as custas do processo, as custas que tiver ali. 10 perícias, vamos pagar, uai. Tem condições, né? Então, Sim. nesses casos de justiça paga, a gente vai fazer uma proposta de honorários de acordo com a complexidade do caso. O pessoal gosta muito. Quanto é que cobra por as uma horas assinatura? trabalhadas. A gente tem que analisar ali a complexidade do caso. A peça-chave para fazer a proposta de honorários é essa: analisar a complexidade do caso. Quanto mais complexo for, mais alto deve de ser ali o valor, que é para fazer jus ao trabalho que o perito vai ter. Então, não tem um valor fixo. Não, vai cobrar 3.000 por uma assinatura. Você pode botar essa regra para você, mas não existe essa regra para a gente que é perito grafotécnico. A gente deve ali de buscar entender qual é a complexidade daquele caso para poder fazer a nossa proposta ali. Então, a nossa remuneração vem por aí, né? Quando a gente vai ser assistente técnico, foi chamado ali para ser assistente técnico, vamos fazer a proposta de acordo com o trabalho que vamos ter ali, atuando como perito assistente. Vai cobrar, sei lá, 10.000 ali? Beleza, cobro aí. Vai cobrar 1.000? Aí é contigo. Eu não sei o tamanho do caso ali, a complexidade que ele tem, os pormenores, enfim. Bota o valor que você julgar seja justo ao trabalho que você vai ter como perito. Sim. É E isso mesmo. o próprio perito, ele pode olhar o quanto que na região dele está sendo cobrado, ou quanto que o tribunal tem pago. O portal da transparência você vê os valores pagos de honorários de perito. O Diário Oficial mostra algumas decisões e honorários. Eu acompanho isso e acabo vendo parte de honorários. Então a gente vê tanto a justiça gratuita R$ 300, como eu já vi, né? Até tenho recortes depois para os interessados quiserem ver, valores de perícia acima de R$ 10.000 para grafotécnica. Então, isso existe, então é uma forma de você fundamentar. Lógico que isso vai depender da complexidade, né? O que não tem uma regra específica, tá? E também sobre a gente ponderar, né? Nem muito ao céu, nem muito à terra. Exatamente, tem que ter um equilíbriozinho ali. O que mais? A gente já abordou aqui a esfera judicial e a esfera extrajudicial. Para quem não entende a esfera extrajudicial, você pode atuar para as empresas,
para os advogados, que mais? Para órgãos públicos que não seja no tribunal, né, mas você pode também atuar para órgãos públicos, para cartórios, bancos, né? Então, tem uma grande possibilidade sem ser a perícia judicial, é a extrajudicial, né? Tem sim. Tem essa demandazinha aí também, que é quando a perícia não vai ali pro meio judicial, gente. Dá para trabalhar com isso? Dá para ganhar? Dá, vai. Enfim, você tem que se mostrar, você tem que se divulgar, que é para poder ter acesso às demandas que existem na área. Não fiquem só... O pessoal gosta muito de fazer cadastro no tribunal e fica por ali mesmo. Não fique apenas limitado a essa visão de ser nomeado em um processo. Existem outras oportunidades em outros lugares, fora mesmo do âmbito jurídico ali. Existe. A gente tem que ir lá e buscar essas oportunidades. Não vou Exato. esperando reação, não. Até um ponto que eu gosto de falar, como eu sou administrador de empresas, né, eu vejo muito as estratégias empresariais e constantemente eu revendo as minhas estratégias, né? E uma ferramenta que a gente utiliza muito é o análise SWOT. Para quem não conhece, o análise SWOT são as forças, fraquezas, oportunidades e ameaças, né? Eu tenho uma live gravada no meu Instagram, na Properícia. Eu falo sobre a análise SWOT. Quem quiser saber mais, pode acessar lá. Eu venho explicando maiores detalhes, né, sobre a análise SWOT. E eu aconselho a pessoa a colocar no papel que ela está iniciando na perícia grafotécnica ou qualquer outro tipo de perícia que ela venha fazer, ela colocar quais são os pontos fortes que ela já tem. Os pontos fortes, eu sou muito detalhista, eu sou uma pessoa muito atenta. Vai colocando tudo isso no papel. Ponto fraco. Eu estou iniciando agora na perícia grafotécnica e eu não tenho os equipamentos igual o pessoal tem mostrado na live. Eu só tenho uma lupa de vidro. Eles têm um microscópio, eles têm luz negra, eles têm isso. Então é um ponto fraco. Então você vai mensurando, né? Então, quais são as ameaças? Tem muitos peritos grafotécnicos aqui na minha região. Então o que esses peritos têm que você não tem? Eles têm 10 anos na profissão, eu estou começando agora. O que eles fizeram? Então você começa a ver essa análise SWOT dentro da internet. Você pode acessar o Google, Portal dos Administradores, Conselho Regional de Administração, você vê como que faz uma análise SWOT, mas na minha página eu desenho como que eu fiz uma análise SWOT, inclusive como eu entrei na perícia judicial, eu fiz uma análise SWOT, então deixo essa dica para vocês, colocarem no papel, né, o que vocês precisam fazer e quais são as estratégias necessárias, né? Peraí que entrou mais uma pessoa, peritas. Então a análise SWOT vai dar um norte para vocês, né? Em que momento vocês estão, como fosse você tirar uma foto do momento que você está e aonde você quer chegar, né? E essa é a dica que eu dou, fazer uma análise SWOT. A pessoa não sabe fazer, entra lá na página, tem dificuldade, dou mentoria também para essa parte aí, seja na parte gráfica, igual as meninas, ou para a parte estratégica também, né? Não sei se a Thelma quer falar mais alguma coisa também. Está estudando administração, em breve é administradora, em breve vai fazer as perícias também administração. Você quer falar alguma coisa aqui que a análise SWOT pode ajudar no grafotécnico? Olha, é muito interessante a gente conhecer ali as nossas dificuldades, né? Nossas fraquezas, nossos pontos fortes. Por quê? Porque isso vai permitir que a gente consiga trabalhar os nossos pontos fracos. E a análise SWOT, ela ajuda a gente a identificar esses pontos, tanto os fortes que a gente tem, quanto os fracos. A gente tem que melhorar bastante os pontos fracos que temos, que é para poder ficar ali no nível cada vez maior, mais alto, né? Se você tem ali, não sabe nem quais são os pontos fracos que tem, como é que você vai melhorar, gente? Não tem condições. E a análise SWOT é maravilhosa para isso. Exato. Então, uma dica que eu dou a uma pessoa que vai iniciar com a perícia grafotécnica, ela fazer o curso de perícia grafotécnica, ela ter livros para poder
fazer um complemento à formação dela, ter os materiais necessários que a gente já falou aqui, que são a luz negra, a lupa, o contafio, o microscópio digital. Também tem o programinha que a gente usa no computador para poder fazer as marcações, né? Que a gente faz os recortes. Tem gente que faz no Paintbrush, tem gente que faz no Photoshop, tem gente que faz no Illustrator. Enfim, porque você vai, na hora que você for fazer a perícia grafotécnica, você precisa sinalizar aonde que está os pontos chaves para poder sinalizar para o juiz. Então você vai fazer recortes daquilo para você construir seu laudo, né? Então você precisa dessas coisas. Investir num computador, você precisa ter um notebook, você precisa saber o básico sobre Word para você montar um laudo. Não basta só ser o perito grafotécnico, mas você precisa ter uma familiaridade com a tecnologia. É isso, meninas? Exatamente. Exatamente. Eu uso bastante Photoscape. Eu gosto demais de usar ele para fazer apontamentos. Também faço no Word, no PowerPoint, enfim. A gente tem que aprender a mexer com essas coisinhas também. O Photoscape é bem facinho, é bem intuitivo, né? E, inclusive ele é gratuito. Para quem quiser baixar o Photoscape, muitos peritos utilizam o Photoscape. Totalmente gratuito. Tá iniciando agora, não tem condições de comprar muitos equipamentos. Conforme você for melhorando, vai fazer diligência presencial, como eu faço, gente, não pode deixar de ter um scannerzinho portátil, tá? Eu tenho 2, na verdade, eu tenho 2. Eu uso os 2, sempre que eu vou fazer diligência, eu levo os 2. Por quê? Eu sempre solicito que as partes levem ali algum documento com a assinatura da pessoa, né? Então, eu não vou ficar com o documento da pessoa. Eu vou digitalizar em alta resolução. Aí eu tenho esses 2 aqui, que são o pretinho, né? Esse daqui, ele tem a resolução dele, a mais alta que ele faz é 900 dpi. Ele só passa assim por cima do documento. Já esse outro branquinho, ele digitaliza em 1200 dpi. Eu amo ele, gente. Não conta a ninguém não, tá? É segredo. Eu sou apaixonada nesse daqui. Esse daqui é o meu xodó, o bichinho, tá vendo? O bicho até aqui no cantinho. Que é a resolução com que ele digitaliza, eu acho muito melhor do que o outro. A diferença é 300 dpi de um para o outro, né? Mas esse branquinho, eu gosto demais dele. Acho a imagem fica muito melhor, enfim, a assinatura. É tão bom quando eu vou fazer uma perícia num documento que digitalizei com ele. Tem uma diferença muito boa. Recomendo, vai fazer coleta presencial, tenha um scannerzinho portátil, que aí você vai lá, vai digitalizar o documento, que às vezes a pessoa vai e leva documento sem que você peça mesmo. Aí tem gente que é um pouco mais ansioso, nervoso, né? E aí o que tem de documento leva. Tem assinatura, Outra dica, vai subir, digitaliza. outra dica é levem caneta extra para poder fazer a coleta de assinatura, né? Leve caneta Bic, é a melhor caneta que tem para poder fazer a coleta, tá? Não precisa ser canetas caras, é Bic mesmo, é a melhor, é baratinho, leve 4, 5 canetas, fique resguardado, né? A folha de coleta, tenha folhas de coleta extra, porque a pessoa pode rasurar, falar, eu errei e tudo mais. Então, vá munido com papel e caneta, requisito básico, tá? E tem que ter atenção também ao suportezinho ali, né? Como é que eu faço? Cada folha, meu auto de coleta tem ali 10 páginas, mas de coleta mesmo de assinatura são 6. São 6. E aí, cada folha dessa, eu coloco em separado. Eu não boto uma em cima da outra, não. Porque quando a pessoa assinar aqui na primeira, vai ficar a marcação na folha de baixo. Então, eu levo algumas folhas ali, eu chamo folha de forro. Eu levo algumas folhinhas extras, que não vão servir para nada. Para quê? Para eu colocar a folha que vai ser preenchida em cima. Então, fica ali mais confortávelzinho para assinar e tudo mais. E não vai ficar marcado nas páginas seguintes do auto de coleta.
É bom a gente fazer isso? É muito bom. Porque senão o nosso auto de coleta, quando a gente for analisar, a gente pode até se confundir, sei lá, enfim, pode acontecer N coisas, e aí a gente vai ver coisa que não tem, entendeu? Então é interessante a gente fazer isso. Pessoas que escrevem com muita força, gente, eu quando era criança eu escrevia com tanta força que no meu caderno, 4 páginas para frente, tava lá a marcação do que eu tinha escrito na outra página. Tem gente que escreve assim ainda, com Sim. muita força. Então vai ficar marcado. Então eu sugiro fazer isso, levar umas folhinhas extras ali, sei lá, uma apostilazinha ali com 3 páginas, 5 páginas que você não vai usar, bota ali folhas em branco, beleza, bota, só para servir de apoio para a gente colocar a folha que vai ser preenchida em cima. Para encher aquela folha, tira essa e bota a próxima do auto de coleta. É interessante fazer isso. Eu sugiro, né? Eu faço dessa forma, eu prefiro fazer assim. Perfeito, tá? Corretíssima. Não sei se tem mais perguntas, não sei se tem mais temas para a gente poder abordar. Eu estou olhando aqui a colinha dos tópicos que a gente separou. Eu acredito que a gente abordou sobre todos os temas que a gente tinha proposto, né? E a gente já está indo para quase 2 horas aqui na live, 1h48 minutos. Sempre muito bom estar falando com vocês. E é assim. É uma conversa E gostosa, né? o pessoal daqui, vamos falar sobre o certificado, tá? Vocês estão até o final. Não sai no link, aliás, dentro da página da Properícia, lá tem um link que vai para um formulário para vocês poderem falar, avaliar essa live nossa, para a gente ter um feedback, e lá vocês vão solicitar o certificado, tá? Então, vocês que ficaram até o final, solicitem lá o certificado que dentro de 5 dias no máximo está recebendo no e-mail de vocês, tá? Eu já estava esquecendo do certificado. Sigam as nossas redes sociais, coloquei aí, tá? Aqueles que não nos seguem ainda podem estar seguindo. Isso. Aí o Chabelle já colocou até as nossas redes sociais aqui nos comentários, né? Isso. E põe por gentileza, Chubeli, para eu não ter que sair daqui da frente, que o certificado está no link da Properícia, para solicitar lá, por gentileza. Para quem estiver ouvindo aí. Não sei se os colegas que estão aqui querem fazer alguma outra pergunta. Tem mais pergunta, pessoal? A Thelma. Tem mais coisa que gostaria de abordar, Thelma? Não, eu acho que da minha parte era isto. Eu também cheguei a falar. A Cíntia, ela disse que segue todos nós. Ótimo, Cíntia. Muito obrigada aí. Perfeito. Vai lá, já solicita seu certificado, todos os colegas também, né? E eu acho que é isso, né? Se alguém quiser fazer mais perguntas, a gente está aqui para responder. Do contrário, a gente pode já ir encerrando também, né? É isso aí. Vou botar um comentáriozinho aqui. E aí o Chabelle parece que caiu. Deixa eu chamar ela de novo. Já foi convidada. Dela que tá ruim. Então é isso. O pessoal que está assistindo quer fazer mais alguma outra pergunta? Se não tiverem pergunta, a gente já pode ir encerrando por aqui. E solicitem o certificado de vocês através do link lá da Properícia. Acessar o link Properícia para... E eu agradeço a participação de todos, agradeço vocês terem aguardado até agora no final. Eu, a Thelma e a Chubeli, a gente fala bastante, mas a gente quer trazer de uma forma bem descomplicada, de uma forma mais simplificada, sobre a perícia judicial, sobre a perícia grafotécnica. É um tema complexo, sim, mas por isso a gente abordou bastante tópicos e eu acredito que com essas informações vocês consigam já fazer o cadastro de vocês nos tribunais, consigam ir atrás de nomeações e
Acho que é isso. E a gente fica à disposição também, não é isso, Thelma? Exatamente. Qualquer coisa a pessoa pode vir aí nas nossas redes sociais, né? Manda aí o direct. Se eu não me engano, o meu perfil tem até o link do WhatsApp. Comigo não tem problema. Eu costumo dizer ao pessoal, ó, eu só não respondo na hora se eu não estiver vendo o celular, porque geralmente eu vou trabalhando e o celular do lado. E aí, qualquer coisinha eu já vou socorrendo. Até porque tem os alunos do curso da gente, né, do Peritas, de Perícia Judicial, e eles sempre estão perguntando alguma coisa e eu gosto de responder ali na hora. Então, quer perguntar alguma coisa, pode acessar ali o meu WhatsApp, pode vir no meu privado, não tem bronca comigo, não tem problema nenhum. Dependendo da hora, do dia, dias de diligências, aí fica um pouquinho mais complicado, porque a pessoa está na estrada, né? Então, tem esse problema, mas eu respondo. Só não respondo aquilo que eu não souber, e se eu não souber, eu vou atrás para responder. É isso aí. Agradeço a presença de todo mundo. A minha amiga Denise por ter convidado várias pessoas. Vejo com um colega também agradecendo o convite. O Everton. Não, Everton não. A Maricil Carvalho, falando do pessoal. A doutora Renata, que é minha namorada, deve estar na live aí ainda, pela participação, pela presença. Agradeço por estar sempre me apoiando e motivando para seguir com as lives e conteúdo. Ao convite da Thelma, que a gente fez a primeira perícia, já saiu a segunda, e em breve tem uma terceira perícia, uma outra live que a gente está combinando já também. Então, assim, fico muito feliz de poder compartilhar o conhecimento com todos vocês, né? Meus contatos estão no Instagram, tem no site também. E eu acho que é isso. Eu fico feliz de compartilhar esse conhecimento com todos vocês e por ser convidado pela Thelma e a Shibeli por fazer parte aí dessa live e transferir conhecimento, compartilhar conhecimento com todos vocês, tá? Eu acho que é isso, Thelma. Eu acho também que é isso aí. Eu quero agradecer a todos que estiveram presentes em mais essa live. Vamos ter mais uma, estamos organizando a próxima livezinha. Como eu disse no início, é um bate-papo, gente. É um bate-papozinho ali, a gente fica conversando. Nem vê, se deixar, a gente passa dias e dias conversando, nem se toca. Então, obrigada aí pela participação de todos, por terem ficado até agora, né? Espero que tenha sido rico em conhecimento para todos vocês. Alguma coisa deve ter agregado ali, né? Enfim. E qualquer coisa, pode acessar ali o Peritas, com TH, né? O Yoshabeli Alves, Perita Thelma Bosco, Properícia, o Fernando é show, gente. É maravilhoso. Muito obrigado. E tive uma aula com você também, tá? Aprendi muito hoje também. Muita experiência muito boa. Então é isso, pessoal. Solicito o certificado de vocês, que em breve já chega no e-mail também, tá bom? Obrigado a participação de todos e uma boa noite. Boa noite, gente. Até a próxima.